Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Evoloncast. Sem dúvida nenhuma, mais um momento de muito aprendizado aí, muita troca. E hoje nós estamos aqui com o Rafael Queires, né, que está representando aí uma... E o meu próprio sotaque, né? Queires. Já entrega que é manezinho, né? né? Já entrega que eu sou manezinho da palhoça, né? Mas o sotaque não adianta, já entrega que é daqui. Então, para mim, particularmente, é muito gratificante, né, a gente ter aí um representante do Grupo Queires aí, participando com a gente, porque o Queires faz parte da história de Santa Catarina, faz parte da minha história. Alguns parentes meus já trabalharam no Queires, então não tem como pensar em Santa Catarina sem pensar, né, na história aí das lojas Queires. Então, hoje o Rafael, ele é gestor de tecnologia e inovação do Queires e também é COO no Calab, né, que é o laboratório de inovação aí das lojas Queires. Então, seja muito bem-vindo, Rafael. É um prazer enorme, né, te receber aqui. Muito obrigado por conseguir encaixar aí na tua agenda. Tenho certeza que é uma agenda bem concorrida. Isso só aumenta a nossa felicidade e, né, a exclusividade do conteúdo que a gente vai conseguir gerar aqui. Obrigado, né, de verdade. E se apresenta aí um pouco pro pessoal, fala um pouquinho de ti, enfim. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia Samuel, Ítalo, vai ser uma experiência muito legal poder trocar um pouco de experiência aqui junto com vocês. A gente sabe da parceria que o Queires e o Calab tem com a Evolon, né? São empresas que estão crescendo junto e acho que isso sempre esteve muito no nosso DNA. Realmente, a gente fala muito na empresa que é o MPP, que é Marcas, Pessoas, Parcerias. Esse é o grande elo que sempre fez a empresa chegar aí nos nossos 67 anos de história e vamos dizer, o elo que vai fazer com que a empresa chegue aí no centenário, né? Mas primeiro me apresentando, pessoal, meu nome é Rafael Queires. Hoje eu sou a 4ª geração na empresa. A empresa começou com o meu bisavô. Meu bisavô hoje tem meu avô como diretor-presidente também da empresa. 86 anos e assim, ó, trabalha todos os dias. É impressionante. Legal. Ele basicamente parou de trabalhar nas sextas-feiras. Mas os restantes, todos os outros dias, ele vai todos os dias. Ele só chega às 10 horas da manhã, mas ele vai embora 8 horas da noite com a gente. Na sexta dele aproveita um pouco para passear junto com a minha avó, mas também merece, né? Trabalhou. Ele tem até no crachá dele, tem um botão que a gente fez lá de 67 anos de trabalho. Então é um exemplo pra gente. E aí hoje como é que a empresa está constituída? Meu pai, ele toca a área comercial, meu tio toca a parte administrativa financeira, meu irmão é gestor de compras. A minha prima, ela toca a área de visual merchandising, toda a parte de arrumação de loja, que é uma parte extremamente importante pra gente, porque a empresa sempre foi extremamente cuidadoso nessa parte. E hoje eu fico mais focado nessa parte de tecnologia e inovação. Eu comecei na empresa mais ou menos em 2013, trabalhando meio período, ainda aprendendo, eu conciliava junto com a faculdade. E meio período é muito mais realmente para tu aprender, né? Então eu passei por basicamente todas as áreas da empresa. Então, trabalhei durante um período como caixa, trabalhei na venda, trabalhei nos diversos setores e acho que isso fez muita diferença justamente para tu aprender um pouco da dinâmica da empresa, né? Não vou dizer que eu fiquei lá muito tempo, mas o tempo que eu fiquei foi suficiente para que tu aprendesse um pouco de como funciona a empresa. Que não é simplesmente todos os aspectos, né? Exatamente, que não é simplesmente tu vender a mercadoria, tu achar que simplesmente a mercadoria está ali dentro da loja, nasceu dentro da loja e que existe uma fisionomia, que existe um processo todo por trás, né? E aí foi muito engraçado porque em 2014 teve um evento na NRF, não sei se já ouviram falar. NRF é um dos maiores eventos de varejo que tem no mundo. Deixa eu anotar aqui. Ele acontece em Nova York. É sempre em janeiro. Então, se for na NRF, vai encontrar todos os varejistas do mundo lá. Acho que eu já ouvi, já dei uma olhada nesse evento. Já. É um evento muito legal, um evento que vale muito a pena. Eu recomendo para quem é do varejo, para quem gosta, porque é lá onde estão os maiores varejistas do mundo. E onde surgem as tendências mundiais do varejo. Então, é nesse ponto que é bem engraçado, porque daí, imagina, eu estava começando na empresa, e aí eu fui participar da NRF em 2014. Ainda não tinha muita experiência, né? Basicamente, o pessoal da nossa família acabou não podendo participar.
Aí eu fui com outros diretores, presidentes, e tinha pouco conhecimento ainda do negócio. O pessoal falava assim, como é que tá a venda de vocês de tecnologia? Eu falava, olha, tá vindo muito bem, eu não fazia a maior ideia. Mas eu falava porque, né, eu ainda tava cru, não tava aprendendo. E tinha que continuar a conversa. Tinha que continuar a conversa. Eu falava, olha, tomara que ele não saiba dessa informação tá boa, não tenha perguntado, porque eu não sabia, né? Mas, basicamente, o evento inteiro da NRF, imagina, os maiores varejistas do mundo, foi falando sobre o fim das lojas físicas. Imagina, eu lá participando, iniciando no negócio, com um negócio predominantemente de loja física, indo num evento falar que tudo que a gente construiu vai acabar. Chegou aqui, eu montei um material e falei, gente, não tenho nem coragem de apresentar isso. É o Cavaleiro do Apocalipse. Exatamente, não tenho nem coragem. E até chamei alguns gestores, falei, gente, só foi falado sobre o fim das lojas físicas, esse foi o grande foco de tudo e estamos ouvindo os maiores varejistas do mundo. E aí, nisso, a gente começou a entender todo o movimento. Acabei não apresentando para toda a família, eu apresentei mais para alguns gestores. Então, acho que até quando a gente fala de momento, de tecnologia, de tudo que a gente tem investido, é engraçado porque é uma caixinha de surpresa, né? Tem muitas oportunidades aí no mercado. E foi legal porque depois de 2014, em 2015, eu fui de novo na NRF e o foco já era totalmente diferente. Ou seja, não estava mais sendo falado sobre o fim da loja física, que o e-commerce ia matar as lojas físicas, mas como aproveitar e potencializar os dois juntos, né? Eu ia falar que esse movimento das lojas físicas aconteceu também, se eu não me engano, acho que foi em 2014 com os shoppings, né? Exato. Shopping centers, que eles falavam que ia acabar, mas na verdade eles mudaram o shopping muito mais para um posicionamento de marca das empresas. Exatamente. E o cliente, né, o consumidor final, ter a experiência ali de uso antes de uma compra num e-commerce, em algum meio online. E aqui já fica uma lição, né? Que tem que tomar cuidado com as tendências, né? Tem que tomar cuidado. Porque tendência, o próprio nome já diz, né? Uma tendência, não é uma confirmação, e tu não tem como adivinhar, né, o futuro, né? Então, se tu não tivesse essa consciência de tipo, cara, eu vou dar uma segurada aqui, eu não vou apresentar para todo mundo, talvez você teria tomado uma série de ações e depois a tendência no ano seguinte não se confirmou, e aí? Né? Com certeza. Mas legal porque daí, diante disso, eu comecei a entender onde eu conseguiria me encaixar na empresa. E aí eu já comecei a gostar muito dessa área de tecnologia. A empresa sempre teve muito esse foco. Tanto que, basicamente, o nosso RP hoje é próprio, então a empresa já tinha uma área de tecnologia mais bem estruturada. E aí a gente foi passando com o tempo, e aí a gente começou a ter um movimento. Eu estou passando mais para frente, em 2018, eu fui fazer uma viagem para a China. Que assim, em termos de movimento da empresa, em termos de... Para quem gosta de varejo, eu digo que é a melhor viagem disparado, assim, em termos para tu ter conhecimento, para tu aprender. Fiquei uma semana junto com o pessoal da Start, já devem ter escutado falar, e a gente passou em diversas empresas, passou em Alibaba, passou em outras empresas, a Tencent também, que é uma operação mais de mercado financeiro, e é muito bom para tu aprender. Assim, o avanço deles na parte de meios de pagamento é uma coisa fora da realidade. Então isso foi 2018. Eu nunca me esqueço que eu cheguei lá com um cartão de crédito para comer no McDonald's, em Xangai. E a moça, o totem já não aceitava mais o cartão. O totem, parecia que eu tive que ir para um cantinho do castigo, assim, não, é só aquela pessoa lá que aceita cartão. E aí, ali eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente, porque eles utilizam muito lá aquele aplicativo WeChat. Quando eu viajei, eu imaginava, não, deve ser muito parecido com o WhatsApp, que é o que a gente já utiliza aqui. Até pelo próprio nome, né? WeChat. Muito parecido. E quando eu baixei o aplicativo, eu também vi que é muito parecido. Aí, super app, né? Aí quando tu vai lá, tu percebe que é esse super app e tu vê o quanto as coisas estão evoluindo. Então foi legal que muito dali a gente começou a conversar dentro da empresa, porque eu acho que esse é um ponto principal. É muito difícil que hoje em dia tu consiga fazer as coisas sozinho. Sabe, se tu não tiver realmente uma equipe muito boa, uma equipe que compre a ideia, não adianta, tu não tem todas as respostas para tudo, tu precisa trocar de ideia e justamente construir um negócio com pessoas, né? E aí a gente voltou da viagem já com essa ideia de criar o nosso laboratório de tecnologia e inovação. Isso em 2018. 2018. Justamente porque a gente queria
criar coisas novas, a gente entendia que a gente precisava estar aderente ao mercado, porque o mercado estava evoluindo de uma velocidade muito rápida. Porque dava para perceber que aquilo chegaria no Brasil. E é um pouco do que a gente está sentindo agora. A pandemia também potencializou demais isso. Sim. Né? Com os meios de pagamento. Hoje é difícil quem faça ainda uma operação com TED, né? Hoje é difícil, às vezes, bem difícil. A nossa geração ainda com quem ande com dinheiro no bolso. Então, foi muito legal. Pode terminar. É muito legal isso, porque a partir disso a gente já começou a olhar o Conta, né, na parceria junto com vocês. E hoje é um produto que a gente percebe o quanto ele está sendo importante para a operação da empresa, mas o quanto a gente precisou startar isso lá atrás, né? Porque nem sempre tu vai colocar a tecnologia, ela tem esse pensamento, esse sentimento de que é uma coisa super rápida para tu implementar, mas tu tem uma linha de um raciocínio que são coisas que precisam ser prioritárias para ti. Então a gente optou naquela época, porque a gente queria desenvolver um produto nosso, um produto Conta, para que ele fosse adaptável ao nosso negócio. Porque mesmo que aconteça ainda dessa questão do avanço da tecnologia, ainda tem quem queira pegar dinheiro na loja física. Sim. Então, assim como vai ter o cliente que vai querer optar por uma compra no e-commerce, tem o cliente que gosta da operação na loja física. E isso é muito importante. E, de novo, isso foi o que nos trouxe até aqui. A gente sempre fala dentro da empresa que nós nunca fomos uma empresa de preço. Nós nunca fomos uma empresa onde a gente vai querer competir só em preço, porque o que nos trouxe até aqui foi a nossa qualidade no atendimento, né? Esse foi sempre o nosso diferencial e a relação que a empresa tem com a comunidade, né? Então a gente tem uma relação muito forte de adoção de praças, de participação em festas que tem dentro da comunidade, participações junto com a igreja. Então, né, eu vejo que isso que foi sempre o que trouxe a empresa até onde ela chegou, essa relação muito forte entre também a tecnologia, mas também a relação com pessoas, que a gente vê que uma coisa ela acaba não conseguindo andar sem a outra. E é legal para ver que nessa trajetória do Queires nunca foi perdida a essência, né? E isso fica muito claro na tua fala, né? Porque hoje o Queires tem mais de 100 lojas, né? Tem quantas lojas? 120. Hoje? 120. Então, uma empresa que chega a 120 lojas, com 67 anos, e que continua com a mesma proximidade da comunidade que tinha lá quando foi fundada, e que tenho certeza, né, que as pessoas que se relacionam com o Queires há 50 anos entram na loja e têm o mesmo sentimento que tinha quando tinha lá atrás, né? Porque Perfeito. vocês têm esse cuidado de manter a proximidade com as pessoas. Tanto isso se reflete no próprio slogan, né? Gente boa, gente nossa. Então, tá até tá tão na tá cultura tão forte, né? que tá no slogan da empresa. Isso é bem E é bem tão legal. interessante essa proximidade, porque eu sou de Goiânia, né? Tem 9 anos que eu tô morando aqui. E lá em Goiânia não tem, em Goiás, assim, não tem uma loja que tem essa proximidade com a comunidade, igual você falou, tão próximas, assim. Tinha a Casas Bahia lá, mas a Casas Bahia já era gigante, então não tinha tanta essa proximidade. E quando eu vim pra cá, aí eu comecei a ver a Lojas Queires, né? Primeiro que era difícil pra caramba falar o nome Queires. Quando eu cheguei aqui. Como tu não é manezinho, é difícil, né? Mas a gente tem, deixa eu pegar só esse teu gancho. A gente tem uma vez que a gente foi campeão no Top of Mind, a gente fez uma campanha que tinha vários balões, que tinha as maneiras que as pessoas falavam Queires. Que era Queires, Queires, Queires. Aí a gente falou assim, ó, não importa a maneira com que fala, o que importa é que tem a marca no coração. Olha só, Foi um material que a gente fez, que a gente botou até na mídia tudo depois, justamente por isso que a gente falou, gente, não importa a maneira que fala. Quando eu cheguei que eu falava Coeires, né, que eu lia. Depois eu vendo o pessoal falar e Queires. A minha esposa, que é manezinha, ela fala Queires, que é tipo, puxando bem o S ali no final. Mas é tão legal esse negócio da comunidade que eu vi as pessoas, tipo, vou passar na loja. Tipo, cara, tem um monte de loja de varejo aqui na região. Mas o que marca mesmo na cabeça das pessoas é as lojas Queires. E marca tanto que é meio que aquele efeito viral, né? Que uma pessoa vai passando para outra. E eu acabei
pegando isso, porque quando eu vou comprar alguma coisa, cara, eu penso eu venho aqui nessa mega loja, vejo o que precisa comprar e compro pelo site. Aí, por isso que é a importância da loja física, né? Exato. Mas é legal esse ponto, porque assim, ó, a nossa empresa, a gente é uma... Falando um pouco da nossa família mesmo, né? A gente tem alguns, vamos dizer, alguns rituais que são rituais desde quando eu nasci. Até porque, por isso que a gente tem uma relação tão forte. Toda quinta-feira tem almoço de família. Então, hoje, 12:30, eu vou estar na casa do meu avô. Porque vai ter almoço de família com todo mundo participando. Que massa, cara. Isso é uma coisa que existe desde quando eu me conheço como gente. Né? Eu já sei, então isso já a gente já sabe que toda quinta vai parar todo mundo. A gente pode estar na reunião mais importante, a gente pode estar com algum problema muito sério que quinta-feira vai parar. Todo sagrado. Mundo. É sagrado, não tem por que faltar. Todo ano a gente faz 2 viagens em família também, então é outra coisa que a gente não abre mão. Então acho que isso é uma coisa muito legal, porque realmente quando a gente fala que o Queires é uma empresa familiar, é uma coisa que funciona muito. Porque a nossa relação uma relação de liberdade, uma relação de saber diferenciar, porque muitas vezes o problema da empresa familiar é quando começa a ter conflito, né? Quando começa a ter conflito de ego. E isso, graças a Deus, a gente não tem. A gente tem uma relação hoje de poder, às vezes, participar da área do outro sem que fique, com que se tenha melindre, sem que se tenha receio, entendeu? Então, acho que isso que acaba fazendo com que a empresa chegou até onde chegou, porque tem uma relação muito forte. Acho que a gente consegue hoje também passar isso junto com os nossos colaboradores. A gente fala que a gente tem uma grande família ampliada, que são os nossos colaboradores. Então, acho que quando todo mundo consegue comprar essa ideia, a gente está conseguindo depois passar isso depois nessas relações da comunidade. Tem uma foto que é muito legal lá no nosso memorial, porque no memorial, lá no CAD, a gente conta um pouco da história da empresa. E tem uma foto do meu bisavô distribuindo brinquedo lá na Colônia Santana, perto do Continente Shopping. Então sempre foi, acho que, uma essência que se conseguiu passar de geração para geração. Uhum. Nessa viagem da China, quando a gente fala de tecnologia, foi uma coisa muito legal. Mas quando tu olha gente, não é um exemplo a ser seguido. A gente via as coisas muito robotizadas, assim, essa questão das pessoas não terem, às vezes, liberdade de expressão, também é uma coisa complicada. Então, acho que tem um exemplo da tecnologia que é legal de ser seguido, mas outros exemplos não são para tu se basear. Uhum. Eu sempre dou um exemplo, uma vez que a gente foi numa inauguração, porque eu adoro ir em inauguração de loja. Basicamente, inauguração de loja... Eu percebi pelo teu LinkedIn ali. O pessoal da empresa sabe que não precisa nem perguntar, que eu vou estar em todas. Teve uma inauguração em Xereder, que a gente fez, Xereder, perto de Araguá do Sul. E aí tinha uma cliente, geralmente eu tô com a camisa da empresa, né? Então eu tava lá na frente só cuidando dos clientes que entravam. Chegou uma cliente assim, e eu não sabia quem eu era, né? Ela assim, sabia, menino, eu tenho um sonho de conhecer alguém que é Queires. Olha só. Deu assim, olha, então eu vou contar pra senhora, então, tá? Eu sou a 4ª geração da família. Ela começou a chorar. Caraca, que massa. Na hora. E ela começou a chorar e ela assim, meu Deus, eu sempre tive um sonho de conhecer alguém de vocês. E assim, isso não tem preço. Isso não tem preço, porque isso não é o Rafa, né? Isso foi esse respeito que foi construído de muito tempo. De muito tempo. Gerações, né? Exato. Então eu acho que esse que é realmente o grande segredo que tem feito a empresa chegar até onde chegou, que não é só olhar o lado da tecnologia, não é olhar só o lado do processo, mas é uma empresa de gente, é uma empresa de pessoas, é uma empresa de pessoas engajadas. Eu acho que a gente tem uma pressão, não vou dizer pressão, mas a gente sempre tem o intuito de chegar no centenário, né? Sempre é muito falado do centenário. E assim, por mais que eu acho que a tecnologia está vindo aí muito forte, tem que investir em pessoas. O grande investimento hoje que a empresa tem feito é em pessoas, capacitação de pessoas, desenvolvimento de pessoas, porque se tu tem pessoas engajadas, as pessoas engajadas compram a tua ideia e fazem com que tu cresça. Agora, porque não adianta, a gente está aqui conversando, independente de cargo, independente, a gente não sabe de tudo. Sim. Se a gente quiser falar assim, olha, eu que vou tocar tudo, eu já sei de tudo, quem esperava que a gente fosse passar por uma pandemia, que fosse virar da maneira como virou, as maneiras como a gente fazia negócio. Antes era todo mundo presencialmente, no dia seguinte não tinha mais ninguém dentro da empresa, e como é que tu faz negócio assim?
Se não tivesse pessoas engajadas que comprassem ideia contigo, naquele momento onde tu estava completamente perdido em relação ao que seria o varejo para frente, quando que as coisas voltariam, não tem como, tu não pessoa sabe que se apaixonou pelo problema, né? Pra Exato. Então, assim, graças a Deus eu vejo que, né, a empresa tem ido num caminho muito legal e principalmente, além de investir em outras coisas, mas acho que eu sempre trouxe a nossa essência da nossa empresa e a essência que a gente quer continuar é realmente o foco em gente. E o que é legal é que quando tu traz esse relato, por exemplo, do almoço de família, né? Tem muito a ver com valores, né? Então, no meio corporativo, a gente sempre... a missão, os valores, tem esse pano de fundo. Mas quando esses valores, né, ir para uma empresa familiar, isso é extremamente importante, porque justamente quando se fala em empresa familiar, a primeira coisa que vem à cabeça deve ser muito difícil de gerenciar tudo isso, porque daí tem muitas expectativas e tal. E agora eu entendo o porquê que eles têm 67 anos e que eu não tenho dúvida de que vai chegar ao centenário. Porque os valores são os mesmos e são cultivados deliberadamente, né? Então não é tipo, vamos ver se dá certo aqui. Não, é religiosamente, toda semana, vamos estar todo mundo junto. E eu tenho uma frase que as pessoas brigam, na verdade não é minha, eu não sei quem é o autor, né? Mas eu sei que eu repito isso porque para mim faz muito sentido, que as pessoas brigam porque passam mais tempo supondo do que conversando. Né? E vocês conversam toda semana, né? Vocês viajam 2 vezes por ano juntos, então isso cria esse alinhamento de valores. E principalmente isso gera confiança, né? Então o que tu comentou, eu posso ir lá no setor da outra pessoa, porque ela sabe que eu não tô lá para dizer que eu sou melhor que ela ou para querer... Não, a gente está ali porque a gente é um time e a gente quer construir algo junto e tu confia na pessoa e a pessoa confia em ti. E isso, extrapolando para a empresa, tu acaba criando esse mesmo cenário. Perfeito. Porque daí quando vem uma pandemia e que tu precisa tirar todo mundo de dentro da empresa e mandar para casa, vocês confiam que a pessoa vai estar fazendo o seu melhor independente do lugar que ela está. E as pessoas confiam na empresa de que a empresa não vai deixar ela na mão. Então, a base de tudo são os valores compartilhados e nutridos ao longo do tempo, e isso gera essa relação de confiança. E daí, com a relação de confiança, daí tu consegue dominar o mundo, né? Porque... e uma coisa legal, assim, falando do próprio período da pandemia, né? Imagina, a gente sempre remete muito ao meu avô, porque eu acho que meu avô é o maior exemplo que a gente tem na nossa vida, assim, em termos de alguém que trabalhou muito e venceu. A pandemia, quando a gente fazia reuniões, foi o período que ele mais ficou fora da empresa. E a gente fazia reuniões na casa dele, né? Porque às vezes fazer reunião com ele, às vezes por vídeo, ele não conseguiria ter mesmo, ele não sabe muito bem utilizar o celular. Foi uma coisa que ele optou por não aprender. A primeira coisa que ele perguntava na reunião era assim, antes de falar sobre venda, antes de falar sobre qualquer outra coisa, como é que está o nosso estoque de cesta básica? Vocês não deixam faltar uma cesta básica na empresa. Se não tiver cesta básica, eu vou brigar com vocês. Então, eu acho que esse é o ponto, sabe? Mesmo quando tu tem uma empresa grande, tu sabe lidar, tu sabe tocar um negócio, tu tem que ter a essência das pessoas. E acho que é nisso, dessa confiança, quando a gente fala da família, não foi uma coisa construída só agora que a gente entrou. É um aspecto que é construído desde quando a gente nasceu, sabe, dessa questão de estar muito próximo. Então, eu vejo que se tem muito mérito deles de fazer com que hoje a gente esteja dentro do negócio, porque a gente está lá porque a gente é apaixonado pelo negócio. Porque eu também sempre falei, não adianta só porque tem a empresa ali, eu estar lá dentro só porque é o queijo ou porque eu tenho essa pressão. A gente nunca foi obrigado a estar ali. Sempre foi uma escolha. Mas justamente por essa questão da confiança que existe. Principalmente tecnologia, assim, eu tava falando, meu avô ele usa muito pouco celular, às vezes ele manda mais áudio pra gente. E imagina, a gente falando do conta, esses dias ele chegou, Rafa, a gente precisa olhar para investir em startup.
Então, percebe o quanto ele está sempre muito bem antenado com as coisas. Então, isso que é legal, isso que faz... É diferente, né? É bem diferente. Ele sempre fala assim, ó, mas vocês tocam rápido. Porque senão eu vou cortar tudo isso aí. Lean Startup. Mas isso é legal, porque assim, dá confiança, mas a gente também tem que ser cobrado, faz parte. Sim. Né? Então, eu acho que isso com que fez a nossa empresa chegar onde chegou. Tem essa questão da confiança que realmente é muito, muito forte, e acho que é isso que motiva da gente estar lá dentro. Realmente todo mundo que está lá gosta. Teve um período que eu passei intercâmbio fora, todo mundo achava que eu fosse ficar fora, que não fosse voltar, mas eu sempre tive esse sonho de trabalhar, tanto com meu pai, quanto com meu avô, quanto com meu tio, porque dava para perceber que era uma coisa legal, e eu tinha, mesmo sem ter muito norte ainda do que eu gostaria de fazer, do que área que eu ia seguir, eu sempre tive muito essa vontade de trabalhar com eles. Legal, se fosse para ficar fora, só se fosse para internacionalizar o Queires. Que não é uma má ideia, né? Legal. E cara, falando aí de uma empresa de 67 anos que já teve que se reinventar muitas vezes, e a gente sabe que, principalmente nos dias atuais aí, com a nova economia, o ciclo de mudança e o ciclo de adaptação, ele está muito mais rápido, né? Uhum. Então, um ciclo que levava décadas, agora está levando anos, daqui a pouco vai levar meses, né? Exato. Como que o Queires vem fazendo isso, e principalmente como que ele se preparou, está se preparando, ou está se adaptando a essa nova realidade, da nova economia, onde é tudo muito conectado, tudo muda muito rápido, as pessoas são diferentes, porque a nova geração é uma geração diferente, e independente se é uma geração que quando tem essas passagens de geração, começa essa coisa, não, mas na minha época não era assim. Perfeito. E sempre vai ser assim, né? Na nossa época é diferente, né? Quando a minha filha tiver 40 anos, ela vai dizer, na minha época não era assim, e tudo bem, né? Mas quando a gente pensa numa empresa que quer chegar ao centenário, que vai chegar ao centenário, tu precisa se adaptar, e a base é pessoas, tu precisa se adaptar a essas novas pessoas que estão entrando no mercado. E essa base é muito forte de pessoas. Então, como que vocês estão se adaptando, né, com relação a essa mudança de cenário de uma nova geração, e também com relação à tecnologia, né, que está evoluindo tão rápido? Eu acho que partiu muito... Primeiro tem esse ponto que a gente sempre foi ligado com tecnologia, talvez a empresa não se vendesse tanto nesse lado. Mas ter um RP próprio hoje em dia é um baita desafio, né? Mas então a gente sempre já teve uma equipe forte na área de tecnologia, pessoas de muita confiança nossa. Daí partiu, depois que realmente a gente foi feita essa viagem para a China, a gente começou a conversar para a gente fazer o nosso lab, né? E a gente entender justamente esse ponto, assim, olha, ou a gente começa a ser mais rápido do que a gente está fazendo, ou com o tempo não vai dar para se sustentar, porque o mercado está mudando muito rápido. E aí a gente tomou essa definição de fazer o lab, que partiu muito dessa ideia de por que se a gente já desenvolve determinados produtos pra gente, por que daqui a pouco não olhar esses produtos no mercado? Isso já é um pouco da nova economia, e quando tu olha hoje o próprio iFood, ele tem a solução deles, mas eles também têm uma estrutura white label lá que eles oferecem pro mercado. Então a gente já começou a entender, se a gente tem essa solução, por que a gente não começa também a proporcionar isso para outros parceiros, né? E passando por outros produtos dentro da própria empresa, a gente também tem o nosso projeto do Inspira, que é hoje todos os nossos vendedores, eles vendem via tablet. E isso foi legal que na época a equipe, quando olhava isso, existia um certo receio com que a tecnologia meio que ocupe o lugar das pessoas, né? Mas hoje a tecnologia ela veio para dar muito suporte para as pessoas, porque as pessoas possam potencializar os seus negócios. Então, hoje em dia, se a gente chegar pro nosso vendedor e falar, cara, a gente vai tirar o tablet, pode ter certeza que vai todo mundo pirar, falar assim, não, pelo amor de Deus. Mas na época a gente passou por uma... E quando foi essa implantação dos tablets? Os tablets foi em 2014. 2014. Então, que a gente começou, daí o produto evoluiu. Tinhas acabado de voltar da NRF. Eu tava iniciando ainda no negócio. Então, a gente tava ainda startando, por isso que eu acho que a empresa sempre teve pessoas muito competentes em relação a essa área, mas talvez a gente não se vendesse, talvez a gente não aparecesse tanto no mercado. E aí a gente optou por desenvolver o Caleb justamente para que a gente tivesse frente em determinados projetos, que a gente fosse olhar o que estava de tendência acontecendo no mercado e a gente fosse se preparar para isso.
por isso que a gente tomou a iniciativa de desenvolver o Conta. A empresa sempre foi muito forte no carnê, né? O carnezinho, que a pessoa ia dentro de loja, fazia essa operação. Aí a gente evoluiu para o nosso cartão de crédito Queires. O cartão de crédito Queires basicamente é uma evolução do carnê e toda a operação é financiada pela nossa própria financeira, que é a Credit League. E aí a gente tinha algumas dificuldades, ou seja, o cliente para ir dentro de loja precisava ter o plástico, qualquer tipo de operação ele dependia do plástico, aí para chegar o cartão na casa dele era uma dificuldade. E aí a gente começou a focar nessa frente do Conta. Justamente também por tudo que a gente estava vendo que estava acontecendo no mercado. E a gente sabe que hoje em dia com um aplicativo, quando pega a tese até de uma startup, é algo repetitível e escalável, algo que tu consegue repetir e escalar. Então, hoje com o aplicativo Conta, a pessoa pode fazer qualquer operação de relacionamento com a gente, não necessariamente precisando estar dentro de loja física. E isso não é uma questão que a gente está tirando o poder da loja física, a gente trouxe uma ferramenta para potencializar o trabalho. Porque a gente sabe e isso é um fato que tem acontecido, que cada vez mais as pessoas têm ido menos para dentro da loja. Basicamente na parte de pagamento. Para compra acho que ainda tem acontecido muito, mas a pandemia potencializou muito isso, justamente que o pessoal começou a aprender, teve mais abertura de conta digital. Então isso foi uma tendência. Então legal que a empresa não se preparou na pandemia para a tecnologia. A empresa já estava se preparando antes. Não foi uma coisa que a gente percebeu a dor durante a pandemia, que a gente precisava ter um determinado produto. A gente desenvolveu... O próprio desenvolvimento do Conta começou bem antes da pandemia chegar, né? Então, tipo, só potencializou. Explica o que é o Conta para galera verdade. que não conhece. O Conta, é o que eu falei, a nossa evolução hoje ele é um aplicativo financeiro dentro da empresa. Hoje o nosso Conta ele é muito mais como se fosse um carnê digital. Né? Então, hoje o cliente ele tem um limite de compra e um limite de saque para fazer empréstimo pessoal. Então a compra dele hoje é centralizada dentro do Queires, né? Então esse limite de compra ele pode fazer compra só dentro de produtos nossos. E o saque ele pode ou retirar dinheiro em loja, né? Então isso que é legal, porque daí a gente consegue desenvolver um produto. Quando a gente foca em ter algo que é nosso core, algo que a gente buscou desenvolver, né? A gente consegue fazer ele de acordo com as nossas dores, né? Então a gente sabe que por mais que a tecnologia está avançando, tem muito cliente que também quer ir em loja pegar o dinheiro físico. Vai lá tomar um cafezinho. As lojas funcionam como se fosse um banco mesmo, né? Exatamente. Sacar o dinheiro. E também via transferência bancária, que daí com essa transferência bancária a gente pode fazer qualquer tipo de operação. Ou seja, não dependendo mais tanto só de estar dentro do ambiente. Se eu quiser emprestar dinheiro para Chapecó, se eu quiser emprestar dinheiro para outra região, a gente pode. Lógico que precisa ter um controle muito grande com isso. Porque também assim como o mercado acaba se tornando maior, os riscos também são maiores. Sim, sim. Né? Então, precisa estar sempre muito... A empresa, por mais que a empresa esteja investindo bastante nessa área, a empresa é uma empresa muito pé no chão. A gente não é acostumado a ser aventureiro, a gente sempre faz as coisas muito bem calçadas, até em termos de abertura de loja, quando a gente vai optar por o desenvolvimento de alguma tecnologia. Então, mesmo que a gente esteja começando esse caminho de operar, de abrir para o mercado uma tecnologia nova como essa, a gente também é sempre pé no chão de vamos com cautela, porque se acontece qualquer tipo de problema, a gente sabe que o risco ele é muito grande. Então eu vejo que assim que a empresa tem se preparado, não ficar esperando o fato acontecer, ir atrás do fato. Ou seja, desenvolver antes do com que a coisa... Proativamente, né? Ou seja, não ficar esperando com que o movimento aconteça. O próprio Caplace, a gente poderia... Desculpa, o Caplace é o nosso produto, o Caplace é o nosso produto de tecnologia agora de marketplace. Então é um produto que a gente é um produto proprietário também. Exatamente, é um produto que a gente está colocando hoje no mercado também. E... Só um parêntese. Quando esse episódio for pro ar, provavelmente o Caplace já está funcionando, já está vendendo milhões lá no online. Mas e outra coisa também, vamos deixar na descrição aqui o link para fazer o download do Conta, né? Ótimo. E também do marketplace site, do próprio do Queires aqui. A gente vai botar um cupom de desconto então. Opa, então já vamos ganhar um cupom de desconto, hein? Boa. Mas é legal então, assim, a empresa tem optado por esses produtos que a gente considera que vai ser o nosso coração, seja marketplace, Conta, que são coisas realmente com grande capacidade de mudança, a gente está trazendo para dentro de casa para que a gente possa fazer essa gestão e desenvolver da maneira como a gente acha correto e são dores específicas nossas.
que a gente sabe que hoje no Brasil existe uma regionalização muito forte. Então tem certas demandas que a gente busca resolver com esses produtos. Então vejo que a gente tem ido numa linha muito legal em relação ao que a gente tem buscado desenvolver em casa. E aí outras parcerias, até quando a gente startou aqui junto com o Link Lab da CAT. O Link Lab da CAT, ele é um programa que ele busca conexões com startups. Né? E a empresa entrou também nesse programa justamente porque a gente queria perceber potenciais startups que a gente pudesse relacionar. Foi assim que a gente começou a nossa parceria com a Evolum, que foi quem nos ajudou e faz parte extremamente ativa da construção do Caleb e desses produtos que a gente está conversando. Mas a gente também buscou outras parcerias com outras startups que talvez não fosse o nosso core, né? Mas que também são coisas importantes para a gente desenvolver. A gente tem uma parceria muito forte com outra startup na parte de montagem. E montagem, quando a gente fala que a gente é número 1 em imóveis, e a gente quer prestar um bom serviço e a gente quer continuar sendo competitivo no mercado, a gente precisava de um parceiro na parte de montagem. Porque às vezes os nossos montadores precisavam ir em loja, eles precisavam pegar lá as ordens de serviços iam na casa do cliente e muitas vezes a gente não tinha essa informação. Aí às vezes o cliente falava que não ia, o montador falava que ia, a gente não tinha essa informação. E a gente, em parceria com uma startup, a gente botou um produto com que o montador não precisa nem mais ir em loja. Então ele tem todas as ordens de serviços dele no celular, ele faz a operação. Hoje o cliente sai e está muito mais satisfeito, a nossa equipe de montagem está muito mais satisfeito, a gente conseguiu resolver um grande problema de acompanhamento desse problema. Então eu vejo que é nisso, a empresa tem buscado realmente hoje soluções que buscam resolver dores nossas. Né? Então a gente percebe isso aqui é uma dor, né? Isso aqui é um problema real. E aí, então a gente vai buscar e a gente analisa se faz sentido a gente desenvolver isso dentro de casa ou se faz sentido a gente buscar uma solução no mercado, porque talvez não seja algo que vá fazer sentido para a gente desenvolver naquele momento. Uhum. Legal, porque na tua fala tem várias coisas conectadas, assim, né? Uma que depois que tu voltou da China e começaram a falar do Calab, pô, tivesse acesso ao WeChat, que é um super app, na época nem se falava em super app aqui no Brasil. Isso conecta muito com o que a gente chama de economia de plataforma, né? É onde tu vê a tua organização, a tua empresa, não mais como um negócio nichado, é só varejo, ou é só financeiro, ou é só... Não, é uma plataforma, né? Quem faz isso muito bem são as Big Techs, né? Então as Big Techs, né, o Google, o Facebook, eles não é uma rede social, eles são uma plataforma de negócio. Hoje no Brasil a gente vê outras empresas indo para essa linha. O próprio Banco Inter, né, que se posiciona como um super app. Então é uma plataforma de negócio onde tu cria a plataforma e se conecta vários parceiros, quem pode fazer sentido participar daquele ecossistema, daquela plataforma, acaba se conectando naturalmente e fazendo aquele ecossistema crescer cada vez mais. Eu ia falar do ecossistema que você acabou de falar, que as plataformas normalmente elas são criadas para atender uma demanda de um ecossistema, né, existente. O caso do Banco Inter é um exemplo disso também. Sim. E uma outra conexão aí com a NRF de 2015, né, que tu falou, pô, em 2014 eu voltei como um cavaleiro do apocalipse, mas dei uma segurada. Em 2015 já não era mais tão assim, né, já se falava da conexão, né, entre o físico e o digital, que daí depois surgiu uma palavra que é o Phygital, né? Então, esse conceito do Phygital, que lá em 2015 apareceu lá na NRF, e que hoje o Conta é um exemplo disso, né? Exatamente. Então, como mesclar a experiência digital e a experiência física dentro do contexto que vocês tinham, porque você poderia ter tomado a decisão, não, a gente vai só para o digital, e se a pessoa quiser pegar o dinheiro, ela vai fazer o TED e saca no banco, ou faz qualquer coisa. Mas aí vocês excluiriam uma grande parcela dos próprios clientes de vocês que já tem relação com que eles há 50 anos. Perfeito. E que gostam de ir na loja perto de casa para tomar um café, para pegar o dinheiro, para às vezes conversar. Às vezes nem vai comprar nada, é aquela coisa. Trocar uma ideia. É só para passear dentro da loja, né? O meu sogro é um desses, que vai pra loja do Queires só pra trocar uma ideia com os vendedores. Que a família dele todinha é aposentados do Queires. Todinha. Só ele que não... Ele trabalhou só, acho que só na adolescência, e depois ele saiu
e foi trabalhar na área dele, né? Mas a família da minha esposa todinha são aposentados do Queires. E eles enchem a boca pra falar, cara. A minha esposa já trabalhou no Queires. Ela trabalhou no call center na época que era ali no centro, meio lá da alfândega ali. Eu ia lá pegar ela. Eu trabalhava até umas 7 da noite, o horário dela era tarde, né? E ela ficava esperando lá pra pegar ela. É que o legal é que assim, ó, a empresa em nenhum momento parou de investir em loja física. Então, sempre que a gente vai pensar numa tecnologia, a gente pensa nas duas coisas conectadas. A empresa não tem olhado só um canal, a empresa não tem olhado só o digital. Mas como potencializar também para que isso seja um ganho para a ponta. E aí a gente sempre coloca as pessoas dentro desse fluxo para fazer com que isso aconteça. Então, isso foi com o Conta. O próprio Caplace também a gente está analisando assim, de como a gente vai potencializar isso para o PDV. O período da pandemia foi um dos períodos que a gente mais investiu em loja física. A gente foi um dos períodos que a gente mais inaugurou loja física. A gente começou com um modelo de loja, agora a Mega Loja, que a gente está aqui com... E a Mega Loja tem uma história legal, porque a gente estava trabalhando na montagem dela, ela ia inaugurar 2 dias depois que fechou tudo na pandemia. Caramba. A gente estava com a loja praticamente pronta, naquela loucura de todo mundo lá montando, vamos deixar organizada. A gente fechou, acho que foi dia 17 que fechou tudo. E foi 2 dias depois que a gente que seria a inauguração da loja. E hoje a gente está com 6 megas lojas já. Então, assim, a empresa não parou de investir na loja física. Por isso que quando a gente olha os produtos de tecnologia, a gente sempre vai olhar com essa vertente de potencializar os 2 canais. Até porque a gente percebe pelas grandes empresas que estão aí, que as grandes empresas que nasceram só digital, têm feito loja física também. Então, por isso que a gente tem deixado muito claro com que, gente, saibam utilizar as ferramentas. De fato, com que a gente acredita com que o varejo não vai ser mais o mesmo. Não adianta querer ficar esperando na frente de loja física, esperando lá com os braços cruzados e que simplesmente vai aparecer cliente da noite pro dia. A relação ela vai ser diferente. Mas, se tu tiver um bom atendimento, independente de qual canal, às vezes que tu interage via WhatsApp, via Messenger, via Instagram, a essência ela é muito parecida, porque todo mundo quer comprar com confiança. A gente também não sai comprando em qualquer lugar hoje no digital sem a gente ter uma relação de confiança. Sim, com certeza. Então, eu vejo que esse que é o grande essência do que a empresa faz. Olha a tecnologia muito forte, mas não esquece do que nos trouxe até aqui, que foram as lojas físicas, e aí precisa de pessoas capacitadas. Mesmo que a gente invista muito em tecnologia, mesmo que a gente coloque excelentes produtos, a gente sempre vai precisar das pessoas com que façam que isso aconteça. E sejam os grandes elos que nos ajudem a construir isso. Quando a gente fez o Conta para definir até algumas prioridades, a gente trouxe lá na empresa, a gente trouxe gerente, vendedor, equipe de caixa, e a gente colocou todo mundo e a gente começou a fazer um brainstorm. De como é que funciona essa operação para vocês hoje? Onde que tem as maiores dores? Porque a gente está hoje lá no nosso administrativo, mas a gente não está no chão de loja todo dia. Então, quem tem mais moral para falar do que eles? Mais conhecimento. Que é quem está lá no dia a dia. Não é o Rafa que tem mais. Por mais que a gente possa ter os números, mas as dores são eles que vão poder nos ajudar. Então, eu acho que isso que é muito legal. A empresa não está focando só em um único canal. A empresa tem olhado sempre o quanto a gente pode potencializar a operação do digital, mas fazer com que esse digital também potencialize as lojas físicas, porque esse é o caminho que a gente vai seguir e, na nossa opinião, é o caminho mais aderente para fazer com que o negócio continue de pé e possa essa evoluir. mescla do digital com o físico ele é muito importante. Eu vou te dar um exemplo real. Eu sou muito de comprar online. Eu não sou muito fã de ir em lojas para comprar. Só que eu fui comprar uma cama para minha filha. E, cara, cama você tem que experimentar, você tem que sentar ali e ver, né, como é que funciona. Eu tinha visto uma cama em outra loja, não vou citar o nome aqui, mas foi em outra loja. Eu falei, pô, eu vou naqueles pra ver se tem essa cama pra eu experimentar e eu compro na outra loja, né? Aí eu fui na loja, fui inclusive nessa mega loja aqui, aí experimentei uma, experimentei 2, aí teve uma que eu gostei pra caramba. Eu falei, pô, eu acho que eu vou levar essa daqui. Aí eu fui comprando o próprio Queires. Então, tipo, se não tivesse essa oportunidade de eu experimentar, que nessa loja online que eu tinha visto não tinha, né? Não tem loja dela aqui. Provavelmente eu tinha comprado em outro lugar e não tinha trago essa grana, né? Essa conversão pro Queires. Então, por isso que essa mescla do digital com o físico é importante para alguns cenários, né?
Aí eu fiz questão de trazer esse termo, né, o digital, por quê? Porque hoje em dia a gente tem muita buzzword, né, quando fala de inovação, de tecnologia, na própria nova economia tem, na bolha que a gente vive, tem muita buzzwords. E é bom quando a gente consegue sair do hype, sair da teoria e mostrar na prática. Ó, aqui é um case de digital, né, é possível, é tangível, dá de fazer, a gente fez, está dando resultado. Então, quando a gente consegue trazer esses exemplos reais de coisas que muitas empresas, infelizmente, só conseguem imaginar, ou em alguns casos não conseguem nem imaginar porque não sabe por onde começar, não sabe por onde fazer, eu sempre faço questão de trazer e frisar, e cara, ó, é um case de digital que a gente tem aqui perto, aqui em casa, digamos assim. E esse é um outro ponto que eu tenho refletido bastante, assim, porque a gente fala bastante principalmente na área de tecnologia, dos grandes empreendedores e tal, e quem que normalmente é a referência? É Jeff Bezos, o Elon Musk, que são esses caras gigantescos, né? Mas eu estou mudando um pouco essa forma de procurar referências, porque a gente tem tanta gente boa aqui, perto da gente, empreendedores que estão mudando o mundo, que estão criando coisas extraordinárias, ou que já criaram coisas extraordinárias, e que muitas vezes a gente dá muito mais valor para quem está longe, que a gente não consegue acessar, e as pessoas estão aqui, elas andam do lado, né? Elas andam livremente na CAT, a gente pode abordar, pode trocar uma ideia, sabe? Então, quando a gente tira do intangível e traz para o tangível, né? Isso facilita a compreensão, assim. E é legal porque, assim, ó, em 2019, depois eu fiz essa viagem para a China, né, a gente foi para o Vale do Silício. E conhecer um pouco também de como é que funcionava a operação. A essência em si é muito parecida. Por mais que se fale que agora a tecnologia, o mercado mudou, eles falavam muito assim, sai do prédio, faz acontecer. Eu escuto isso do meu avô há 8 anos, pelo menos. A empresa chegou até onde chegou porque a empresa nunca esperou. A empresa sempre foi atrás do fato. Então vamos fazer acontecer. Eles dão muito esse exemplo também de assim, o que faz acontecer aqui no nosso é essa troca de ideia, é esse networking. E uma coisa legal que quando a gente fez a nossa financeira, porque geralmente se tem essa percepção que a gente tem que brigar um com o outro, que é a gente brigando com um concorrente, com outro varejista, mas não funciona assim, porque se todo mundo operar bem, tem espaço para todo mundo. Até a nossa financeira, quando a gente desenvolveu, foi o seu Adelino Colombo, da Colombo. A gente tem uma relação com eles de abrir o material, assim, comparar dados de uma abertura muito boa, que todo mundo sai ganhando. Ele ligou pro meu avô e falou assim, olha, Toninho, eu vou fazer uma financeira. Eu acho que tu deveria estudar para fazer a tua também. Olha que legal. Foi daí que a gente fez a nossa financeira, foi daí que partiu tudo. Então, eu vejo que isso não tem preço. Por mais que a gente esteja aí num momento onde a questão do próprio home office esteja evoluindo tudo, gente, essa conexão que a gente está tendo aqui, conversando olho no olho, ela não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Poder estar hoje aqui com a equipe toda na CAT, estar com a nossa equipe, poder conversar olho no olho e entender às vezes um pouco dos problemas, entender um pouco às vezes as dificuldades que tem cada um, isso é muito produtivo. Então, a gente tem aderido sim a esse movimento, mas às vezes a gente tem buscado fazer esses eventos que a gente possa estar junto com a equipe, porque hoje lá no CAD, eu fiquei praticamente um dia só na pandemia em casa, porque eu não aguentava, eu precisava, mesmo que não tivesse ninguém lá no CAD, eu tinha que ir lá, porque é diferente. A partir do momento que tu tá junto com a tua equipe, o olho no olho e tu poder trocar de ideias, tu constrói muita coisa. Então eu vejo que isso, não estou dizendo que com o digital não se tem essa oportunidade, mas a gente sabe que é diferente. Por isso que a gente via também muitas empresas do próprio Vale do Silício estão falando, o próprio Google tudo tem se manifestado. A gente precisa às vezes trazer o pessoal de volta para a empresa, porque isso é muito importante, é assim que tu consegue criar uma cultura. Tanto é que eles investem bastante, né, na própria sede deles, né, no físico deles, para trazer as pessoas, para ter essa proximidade. Né? São coisas importantes. Eu não estou dizendo que a gente não acredita com que não funcione, até porque a gente faz o trabalho home office. Mas eu estou dizendo com que precisa ter essas conexões. Eu sou uma pessoa que ia participar às vezes de evento. Se eu estou participando de um evento que é 100% digital, eu não tenho o mesmo poder
de assimilar as informações que eu tenho num evento físico. Presencial. Então, por exemplo, teve um evento da Stats agora que a gente voltou com diversas ideias. E às vezes tu precisa também sair da tua rotina de trabalho para tu poder aprender, para tu poder trocar de ideia. Comecei a fazer também agora um MBA em gestão empresarial e é muito importante, acho que mais do que a aula, é a troca de ideia com que tu tem com todas aquelas pessoas que também estão buscando, que também às vezes, cara, como é que vocês fizeram isso? Então essa troca de ideia, eu acho que não tem nada mais importante. Eu acho que nada mais importante do que vai fazer com que a gente leve para frente, sabe? E algumas coisas a gente não consegue reproduzir no digital. A Evolum é uma empresa que é 100% remota, né? E então a gente acredita no Anywhere E funciona, Office, né? Funciona. Mas realmente algumas coisas a gente não consegue reproduzir porque elas simplesmente acontecem onde tem que acontecer. Por exemplo, hoje eu tenho ido muito mais para a CAT da SC401. Por quê? Porque o ecossistema que se criou lá e que existe lá é um ecossistema que tu estando lá, tu sente, ele é pungente, assim, né? Ele é vivo, tu vê a energia no ambiente, assim. E quando tu tá lá, tu encontra pessoas, às vezes pessoas que tu não via há 5 anos e tu vai lá trocar uma ideia e já se conecta e dali já sai alguma parceria. E aconteceu essa semana, tipo, uma pessoa que fazia muito tempo que eu não via, tava lá sentado fazendo uma reunião, fui lá, cumprimentei, a gente já se reconectou. Tipo, essas coisas é impossível de tu reproduzir no online. E até a própria questão de criatividade no online, tu acaba construindo espaços para brainstorming, para troca, isso funciona, ok? Mas no espaço físico, onde as pessoas se encontram naturalmente, aquele velho, a conversa de cafezinho e tal, isso é possível de se reproduzir no online? É possível, tem plataformas, inclusive, que cada um tem o seu avatar lá e tu consegue se aproximar, conversar e tal, mas é muito mais difícil, né? Então, realmente esse olho no olho e algumas situações específicas, e daí o próprio Get Out of the Building, né, que hoje é muito hype, mas que o teu avô já defende isso há muito tempo, e é a mais pura verdade. Por quê? Porque algumas coisas só acontecem onde elas têm que acontecer. Perfeito. Que é nos ecossistemas, nas empresas, na rua, enfim, e isso tudo não vai ter no digital, né? O que eu quis dizer não é que a gente não acredite, né? A questão é que vejo que tem muitos pontos positivos de tu poder conversar olho no olho quando tu também tá presencial. Eu acho que é a questão lado de conseguir humano, tirar o melhor Exato, dos dois ambientes. Exato, né? Porque tu consegue às vezes trocar de ideia sobre determinados pontos que talvez tu não fosse trocar. Então, sinceramente, a gente no almoço lá no CAD, a gente às vezes tanto conversando com outras pessoas que talvez não fosse ser a tua rotina, tu tem muito a ganhar. Acho que esse que é o lado. Tem pontos positivos e pontos negativos como qualquer outra coisa, né? Mas eu vejo que essa relação, de novo, quando a gente falou do MPP, de marcas, pessoas e parcerias, ela consegue ser mais latente quando a gente consegue trazer um pouco dessa nossa essência do que sempre foi a empresa, né? E o que é legal é que nas histórias que tu traz, nessa jornada, né, algumas coisas estão por baixo dos panos ali, mas que hoje no processo do próprio processo de startup se fala muito, mas que eu percebo esses traços que vocês já vêm fazendo, né? Então, tipo, quando tu diz, a gente não deixou para investir em tecnologia só na pandemia, ou a gente pensa no todo, mas a gente tenta testar um pouco mais rápido, e quando decide fazer, a gente faz pensando no longo prazo, né? Então esse equilíbrio entre a velocidade na hora de decidir o que vocês vão fazer. Então, com certeza vocês devem ter uma série de projetos lá, 50, 60 possíveis projetos ou produtos que podem gerar algum valor, né? Então vocês precisam de alguma forma ser velozes na decisão, conseguir ser veloz na validação daquilo para entender, isso realmente faz sentido, vai gerar valor, não vai gerar valor, mas a partir do momento que decide seguir em frente, ter muita consistência, né? Porque nada
nada realmente grande a gente consegue construir do dia para a noite, né? E eu acho que isso tem muita conexão, pelo que eu percebo, com a visão de longo prazo. Perfeito. Porque como vocês hoje, com 67 anos, estão mirando o centenário, né? Cara, a gente obrigatoriamente precisa construir coisas perenes que nos levem até lá. Então, se a gente ficar parado, a gente não vai chegar. Mas se a gente também sair querendo ser totalmente disruptivo e não conseguir fazer essa conexão com o que trouxe vocês até aqui e com o futuro que vocês querem, vocês provavelmente também não vão chegar. E eu vejo esse cuidado realmente entre manter o que se construiu e que é o que trouxe até aqui e como, com velocidade, conseguir testar os próximos passos que a gente vai dar e a partir do momento que decidir, aí sim, consistência, resultado e visão de longo prazo para a gente conseguir construir algo realmente grande, assim. Quando a gente começou, até na própria relação com o Link Lab aqui, a gente tava naquela, nossa, a gente precisa se relacionar com várias startups. No final das contas a gente viu que a gente tava fazendo um monte de coisa, mas de fato a gente não tava fazendo nada. Que a gente não tava conseguindo evoluir com ninguém, daí a gente falou, gente, botar o pezinho no chão, vamos escolher realmente aquilo que a gente percebe que é prioritário para a empresa, mas vamos focar nisso. Vamos fazer exatamente na tua fala, vamos fazer com que isso aconteça. E aí a gente começou a ser mais assertivo em relação aos projetos, porque como o nosso mercado tem mudado muito, todo dia sai notícia nova, todo dia sai alguma tecnologia nova, tu fica nessa, né? De tipo, tá, agora eu vou para cá. Como agora tu eu vou filtra as tendências, né? Como que filtra? Exatamente. Como que filtra as tendências? Por exemplo, a gente tem visto agora sobre metaverso. O metaverso é um tema que tem, né, basicamente rodeado no nosso dia a dia. Mas a gente focar nisso, a gente tira algumas coisas que são prioridades que a gente está sentindo agora, entendeu? Talvez por alguma tecnologia que vai ser mais para frente. Então, tu tem que ser muito assertivo. Quando a gente pega, principalmente, pelo fato de a gente ter uma instituição financeira e o próprio Conta, existe uma agenda do próprio Banco Central de novas tecnologias que é muito grande e assim a coisa muda muito rápido. Basicamente o evento que a gente foi da Startse agora de Fintech em São Paulo foi um evento falado totalmente de coisas já diferentes do que se ouvia falar de Fintech 2 anos atrás. Então tu precisa também ter um norte e tu estar muito focado, entender em relação ao que realmente deve ser feito e algumas coisas que tu vai entender que, olha, agora eu preciso botar o pé nisso, eu não vou investir nisso agora, eu vou deixar um pouco stand-by, porque eu sei qual linha que eu estou seguindo, eu sei qual que é a nossa estratégia, porque senão tu fica maluco. Senão tu começa a querer abraçar o mundo e aí depois tu acaba não dando conta de fazer nada. E essa relação do Link Lab, isso eu falo para várias pessoas, assim, porque a gente interage com bastante empresa. E a gente consegue de forma bem rápida, assim, até identificar a empresa que fala em inovação e que fala que quer ter uma velocidade maior, que quer evoluir, né, na economia de hoje e que realmente faz, e a que só fala, né? Então, o Keres é uma empresa que a gente tem aí a felicidade de ter uma parceria, né, já de longa data, e esse é um outro ponto, que no MPP, o último P é a parceria, e quando a gente começou a parceria com o Keres, o Rodrigo Neves, que foi uma das primeiras pessoas que a gente conversou, a primeira coisa que ele falou, as nossas parcerias, elas são de longo prazo. Né? Então, a gente, quando a gente entra em alguma parceria, quando a gente faz algo junto, colaborativamente, a gente pensa no longo prazo. Isso se conectou automaticamente com a Evon, embora a Evon é uma empresa de 4 anos, então a gente tem aí mais 63 para chegar nos 67. Mas a gente já nasceu com uma visão de longo prazo. Então isso se conectou muito bem. Mas os 33, né, que falta para os centenários, vamos estar juntos, com certeza. Sem dúvida. Então, essa visão de longo prazo, inclusive com as parcerias, eu acho muito, muito legal. E a questão de não ficar só no discurso, né? Tipo, vamos montar um setor de inovação para dizer que a gente está fazendo alguma inovação. Vamos entrar lá no Link Lab para ter o nosso nomezinho na placa aqui. E beleza, né? E o Keres não é assim. Né? O Keres tem uma área de inovação que por si só é um ecossistema vivo, faz parte do Link Lab de forma ativa, é uma das empresas que a gente mais vê no ambiente aqui, é o que mais vê participando realmente.
E aí hoje a gente vê os resultados, né? Que daí é o resultado de todo esse envolvimento do querer genuíno, né? E não simplesmente de ser uma campanha de marketing legal, dizer, ó, agora a gente é inovador porque a gente tem um laboratório de inovação. Perfeito. E assim, é legal essa tua fala, mas a gente está sempre se provocando a mais. A gente nunca está 100% satisfeito com o que a gente está fazendo, a gente sempre está buscando como é que a gente vê algum outro tipo de melhoria, o que a gente faz. Então eu acho que isso que mantém o negócio muito vivo. Então a gente sempre pensa assim, pô, como é que a gente pode melhorar, estreitar a relação com o Link Lab, como é que a gente pode estreitar a nossa relação com os parceiros. Eu acho que é esse fato de estar o tempo inteiro se desafiando e conversando e não aceitando determinados resultados, esperando com que as coisas sempre estejam melhores, faz muito sentido. E para quem gosta, né, para quem gosta de viver essa pegada do varejo, é um vício. É um vício. Então acho que isso que é mais legal, tu ter uma equipe que cumpre muito a ideia contigo. Acho que, de verdade, eu sei que eu tenho falado bastante sobre isso, mas é porque eu não consigo enxergar hoje um negócio sem tu ter pessoas engajadas. Sem pessoas, sem chance. Que até te puxe. Precisa ser puxado. Pô, precisa ser o Samuel, a gente precisa evoluir nessa questão. Vamos lá, a gente precisa disso. Então eu vejo que, mesmo com tecnologia, mesmo loja física, o coração de tudo é gente, é pessoas. E é legal porque essa tua última fala, né? E daí tem alguns clichês e que eu sempre falo que quando alguma coisa vira clichê é porque tem um fundo de verdade, né? Essa questão de trazer pessoas melhores que tu, né? E aí isso é muito né, verdade. bem na tua fala. E principalmente de deixar elas trabalharem, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente de deixar elas trabalharem. Acho que a gente precisa trazer pessoas melhores que a gente e criar um ambiente que ela consiga desempenhar o melhor dela. Não é simplesmente deixar ela trabalhar, porque se a gente não criar um ambiente onde ela realmente consiga desempenhar, talvez o trabalho dela não consiga surtir tanto efeito. E ter essa humildade de saber, cara, em algum momento a visão da empresa vai estar equivocada e eu tenho que confiar nas pessoas boas que eu trouxe e que elas vão me alertar e vão me dizer, cara, essa linha não é uma boa linha, tu tá viajando aqui, dá um passinho para trás. E tu só consegue isso com um ambiente onde as pessoas, aí mais voltando lá pro início da nossa conversa, tenham confiança. Perfeito. Se as pessoas não tiverem seguras naquele ambiente, ela não tiver confiança de que ela não vai ser julgada por aquilo que ela está falando, ela pode até ver o risco, mas ela não vai falar para ti, porque ela não está segura, ela não tem essa relação de confiança. Então, mais uma vez aí a base de tudo, né, que é a confiança para que as pessoas consigam realmente construir junto, né? O nosso grande papel, às vezes, como líder, é fazer com que tudo se conecte, né? Mas é tu aproveitar o melhor de cada um. Porque se tu conseguir aproveitar o melhor de cada um, independente da área que esteja exercendo, não tem como saber tudo. Acho que essa é a grande conexão e é o nosso grande desafio. Quando fala independente de tu ter 4 pessoas, independente de tu ter 5 pessoas, independente de ter 1.000, de ter 10.000 pessoas, é conectar as pessoas, é fazer com que as pessoas comprem a ideia. Porque se não comprar, a gente sabe que não vai. Não vai. A gente sabe. Então, por exemplo, se a gente colocasse o aplicativo Conta no ar e a gente não inserisse as pessoas, por que elas iriam engajar nisso? Então, hoje o próprio K-Place, depois vai ser que a gente vai fazer aqui o lançamento, pode ter sido uma coisa que a gente começou a conversar, mas não adianta. Não sairia de uma ideia. Se fosse uma coisa que a gente conversou e iniciou, mas quantas pessoas estão envolvidas por trás para fazer um produto desse? Então, até seria meio incoerente vocês não estarem aqui hoje com a gente, porque foram quem nos ajudaram em toda essa construção. Então, isso tudo depende muito das pessoas. Então, vejo que esse que é o grande segredo do negócio. E quando a gente fala de parceria, vou dar até um exemplo que é legal. Quando a gente construiu o nosso centro de distribuição em Biguaçu, uma coisa que a gente fez, a gente passou em todas as casas da região, falando, qualquer problema que aconteça na casa de vocês, nós iremos arrumar. Isso em função da própria obra. E a gente escolheu parceiros de Santa Catarina para nos ajudar no projeto. Mesmo que a gente tivesse, às vezes, um orçamento mais caro de fora, a gente escolhia parceiros daqui. São parceiros que a gente já tem relação, essência, por isso mesmo, porque a gente não quer que inicie uma operação, hoje é o Samuel com a Evan, amanhã é a empresa X, depois de amanhã a empresa Y, não é o que a gente quer. A gente quer construir relações duradouras, relações onde tenha essa confiança e tenha parceria. Então, vejo que assim, de verdade, esses 67 anos, eles foram muito pautados dentro dessa linha.
Muito legal. Pô. Muito legal. Muitas das pessoas que nos assistem são diretores, gerentes de empresas tradicionais, empresas estabelecidas, e muitas delas de empresas familiares. E o que me chama a atenção é que a grande maioria, o Queires é uma exceção, que é uma empresa familiar, mas que se preocupa com inovação, que se preocupa com tecnologia, que se preocupa com pessoas. E qual o que você, na sua opinião, que você acha que para as pessoas que trabalham nessas empresas, que você acha que deveriam, que as empresas familiares deveriam olhar também para ser uma Queires? Tu diz em termos dos colaboradores ou em termos da família? Não, da empresa mesmo, dos colaboradores. Isso. Da empresa? Cara, eu acho que é essa relação de tu botar pessoas boas e dar liberdade para que elas trabalhem. Eu acho que esse que é o grande segredo de qualquer coisa, independente de ser uma empresa familiar ou não. Eu acredito muito que porque às vezes tem essa questão, né? A empresa familiar não vai para frente. A grande maioria das empresas fortes de Santa Catarina são empresas familiares. Sim. Santa Catarina tem isso muito forte. É muito Santa Catarina tem muito forte Então, isso. quantas empresas grandes que nós temos aí que fizeram acontecer? Mas eu acho que o principal ponto que geralmente se encontra em problemas de empresa familiar é quando começa a ter briga de ego. É quando começa a ter conflitos de interesses que não estão mais conectados com o interesse principal, que é a empresa, né? Ou seja, todo mundo precisa estar satisfeito, mas precisa fazer com que o negócio ande para frente. E se todo mundo não estiver na mesma linha, se um estiver puxando para trás, a coisa não vai. Então eu vejo que essa é a grande essência, ou seja, a gente hoje, nós somos em 5 e os 5 se dão muito bem, focando 100% no negócio, focando 100% em olhar o objetivo final. Mesmo com que cada um tenha as suas opiniões, Sim. Isso é normal, isso faz parte, a gente consegue chegar sempre no consenso. E a partir disso a gente tem as equipes que compram muito a nossa ideia. Tem um exemplo que eu sempre dou, o nosso gestor de logística, o cara que toca toda a nossa operação. Ele começou na empresa distribuindo panfleto. Que legal. Ele toca toda a nossa operação logística hoje. O nosso gestor de marketing também, o cara entende tudo da operação, ele começou como crediarista. Então foram pessoas que não foi que a empresa cresceu sozinha. Os colaboradores cresceram e a empresa cresceu junto. Né? Sim. Então essa essência, isso aqui faz com que gere uma relação de confiança muito grande. Então é difícil, às vezes é que eu vejo que não tem muito um segredo, sabe? É muito essa construção dia a dia. Não tem, às vezes eu me incomodo quando eu vejo até às vezes num podcast, não, o segredo é difícil, porque cada empresa tem tem a sua maneira de fazer, mas o que eu sempre confiei, o que a nossa empresa sempre confia muito é realmente em tu ter pessoas engajadas e que estejam com o mesmo propósito e objetivo que o teu. Então, acho que é isso que faz... Excelente. Clareza acontecer. no propósito, né? Exatamente. Clareza no propósito. Legal. A gente falou um pouquinho aqui sobre tecnologia proprietária, né? E no cenário de nova economia, o Diego Barreto, né, que é o CFO do iFood, ele inclusive tem um livro, né, chamado Nova Economia, e ele fala muito sobre a questão de como a tecnologia proprietária é um dos motores ou uma dos impulsionadores que permite as empresas estarem, né, da melhor forma possível dentro da nova economia. E o Queires já tem essa veia, né, de tecnologia proprietária há muito tempo. Antes mesmo, até porque a nova economia não é algo tão novo assim, né? Eu acho que é 86, eu acho. E o Queires já vem com essa visão, o core aqui a gente vai trazer e vai construir internamente. Como que é essa experiência dessas decisões, de grandes decisões, vamos trazer e vamos desenvolver aqui, porque isso pode ser estratégico. E qual que é o diferencial da tecnologia proprietária no negócio? Eu acho que talvez um dos pontos mais negativos em relação a isso é que elas demandam mais tempo, né? Ou seja, se tu pegar uma determinada solução já pronta de mercado, tu vai ter mais uma agilidade maior para tu colocar isso para implantar no ar. Mas a gente vê com que o ponto positivo de fazer isso é com que a gente consegue resolver as nossas dores. E não adianta, mesmo com que cada um venda geladeira, venda sofá,
cada um tem dores diferentes do negócio e quer ter o poder de liderar isso sem que tenha uma outra ferramenta que depois isso vai ser implementado para todos. Então eu vejo que esse que sempre foi o nosso grande objetivo. Com conta é o ponto. Dificilmente a gente teria um outro produto com que a gente pudesse retirar dinheiro em loja. Isso é uma coisa específica nossa, de uma dor que a gente gostaria de resolver. Quando a gente fez o nosso RP, a gente sempre fala que se a gente quisesse colocar hoje ele no mercado, a gente teria talvez algumas dificuldades, porque tem muitas coisas que é da maneira como a gente faz. Então, por isso que a gente opta em desenvolver esses que são o nosso core. Quando a gente fala do próprio Kplace, o Kplace a gente quer misturar com todo o ecossistema da empresa. Misturar com a nossa operação de logística, misturar com a nossa operação da financeira. E dificilmente, se a gente fosse optar por pegar um produto de mercado, que a gente poderia ter pego e poderia ter colocado no ar super rápido no marketplace, mas a gente conseguiria fazer com que todo o ecossistema se misturasse da maneira como a gente gostaria. Então, por isso que a gente vai nessa linha. Mas agora, quando é um produto que a gente vê que é mais... Porque o legal do varejo é que ele tem muitas... Tu tem uma conexão com logística, tu tem uma operação com montagem, tu tem uma operação de processo de venda, tu tem um processo da indústria. Tem muitas conexões. Tem muitas conexões. Né? O varejo dá muita oportunidade. Então, por isso que a gente enxerga que se é um produto que é específico, a gente não tem tudo nosso. Quando é o WMS lá que faz toda a gestão da parte logística da empresa, é de parceiro. Ou seja, por isso, porque não é o nosso coração. Não é o que está no nosso core, não é o que está no nosso DNA. Mas quando a gente pega coisas que a gente realmente quer que faça diferença e a gente vê que tem uma capacidade muito grande de transformação da própria empresa, daí a gente foca em desenvolver dentro de casa, mesmo que isso leve mais tempo. Mas porque a gente está focado com que no longo prazo isso vai nos trazer... Ter tomado a decisão lá atrás de fazer um RP próprio, a gente sabe que foi uma decisão bastante corajosa. Mas, mesmo assim, nem todo mundo, às vezes, que está com um RP de mercado também está 100% satisfeito. Então, por isso que a gente olha muito isso. Quando é coração, são coisas que são importantes para o norte da empresa, a gente tem buscado desenvolver interno. Uhum. E até né, tu trouxe a questão da velocidade, né? Isso, sim, é uma verdade, né? Se eu tenho algo pronto, né, eu consigo colocar para rodar muito mais rápido. Isso... só que quando a gente fala em tecnologia proprietária, se a gente olha, depende do horizonte de tempo que tu está considerando, né, como ponto de partida para a tua análise até, né? Porque se tu está considerando os próximos 2 anos e vou pegar algo pronto e consigo colocar para rodar em 6 meses, ou eu vou desenvolver algo e vou demorar para rodar 1 ano e meio, né, em 1 ano e meio, beleza. Né, nos 2 anos é muita diferença de tempo. Uhum. Mas como vocês têm uma visão de 100 anos, exato. Né, dentro desses 100 anos e o valor que vocês querem construir dentro desses 100 anos, então 1 ano a mais no desenvolvimento é o que vai permitir com que tu não precise trocar aquilo depois de 3 anos, por exemplo. Né? Que daí talvez tu consiga colocar em 6 meses para rodar, mas depois de 3, 4 anos tu vai ver, isso daqui não está totalmente alinhado com essa nossa visão de longuíssimo prazo. Uhum. Então eu vou ter que tirar e daí fazer. Né? Então é importante ter essa clareza, dependendo do quão longe tu olha no horizonte, essa avaliação do tempo é diferente. E realmente, em alguns casos, eu acho que até a própria tecnologia que não é proprietária, talvez ela possa ser utilizada como um teste para algo que é core, por exemplo, né? Perfeito. Tipo, eu tenho algo que é core, que é importante no longuíssimo prazo, beleza? Para eu desenvolver isso, eu vou demorar um certo tempo, mas eu quero fazer um teste. Então, pega algo pronto, coloca para rodar, valida o mercado e beleza, agora a gente validou. Funciona, agora eu vou investir em algo... A gente teve uma experiência assim, antes do próprio conto, a gente tinha alguns totens de autoatendimento para operação que tinha até dinheiro, o cliente conseguia sacar e retirar o dinheiro no totem. Já não deixou de ser uma experiência, como se fosse um MVP pra gente. Mas lógico, depois tu coloca no celular, o teu poder de escala é muito maior. Com certeza. Né? Mas não deixou de ser um MVP onde a gente estava testando um produto que levou um tempo de desenvolvimento, mas que também nos deu uma oportunidade de a gente olhar, olha, também tem essa oportunidade aí no mercado. Então, eu acho que às vezes não tem muito um certo e um errado, né? Também se a gente tivesse optado por desenvolver pegar produtos prontos no mercado, também tem ótimos parceiros.
Mas eu vejo que o grande segredo que a gente sempre quis, e a nossa linha de raciocínio, é porque a gente quer se diferenciar. O core, né? E esse é importante porque esse se diferenciar é basicamente o diferencial competitivo, né? Exatamente. Que é o que vai fazer a pessoa comprar contigo ou não, né? Ou uma possível variável na decisão, né? E como vocês têm muito claro quais são os valores, quais são a base, aonde que vocês são diferentes da concorrência, vocês, nas decisões, vocês mantêm esse diferencial competitivo. Então, se alguma decisão eu vou ferir um diferencial competitivo que me trouxe até aqui, já penso um pouquinho mais. E além disso, né, beleza, a gente vai manter os diferenciais competitivos que nós temos hoje, como no caso do Conta, essa proximidade das pessoas que gostam de ir na loja, mas que outros diferenciais competitivos nós queremos criar, e daí sim, né, expandindo a nossa capacidade de gerar valor, e como que a tecnologia proprietária pode nos gerar esse diferencial competitivo. Porque daí assim, nesse aspecto, a tecnologia não proprietária, dificilmente ela vai te permitir gerar um diferencial competitivo a mais do que o teu concorrente que utiliza a mesma tecnologia, né? Uhum. Então, nesse caso, daí fica um pouco mais claro que, dependendo, e daí esse que é o ponto que não existe certo e errado. Então, depende do diferencial competitivo que tu quer criar. Né? O que daí tu chama de core, esse é o nosso core, porque aqui é onde vai estar os principais diferenciais competitivos que a gente quer criar. O restante não vou usar. Mas, talvez para um outro varejista, o principal diferencial competitivo é a logística. E daí talvez o WMS ele vai ter que construir de um jeito que vai gerar uma experiência diferente para o cliente. Né? Perfeito. Porque tem diversos outros lojistas que também têm tanta história quanto a gente e também optaram por outros caminhos. Sim. Então, vejo que... Mas aí cada um tem que saber da essência também, né? Vem da essência cada um tem que saber o que vai se diferenciar em relação aos outros. Mas é o que a gente estava pontuando. Tem espaço para todo mundo. Acho que cada um, se conseguir exercer um bom trabalho, vai sempre ter espaço. A questão é que eu acho que independente de qual caminho tu vai seguir, não dá para ficar esperando. Porque às vezes o ficar esperando, ele demanda muito tempo. E aí... As outras empresas, quem larga na frente, sempre vai ter um diferencial competitivo. O ficar esperando tem um custo, né? Muito. Então, no momento que tu já largou, tu já aprendeu antes, né? Ou seja, o próprio o Conta já passou por diversas evoluções já. Em pouco tempo que ele está no mercado, o capaz a gente vai botar no ar agora, a gente já vai fazer diversas alterações. E justamente porque a gente está criando produtos que não são, às vezes, produtos tão normais, né? São produtos que, dentro de uma realidade, não são produtos ainda tão tradicionais. Porque eu vejo que a maior oportunidade é realmente tu saber o time, tu não ficar esperando, tu já estar antenado que, opa, isso aqui é uma tendência, mas não é uma... Deixou já de ser uma tendência, mas é alguma coisa que já está acontecendo. E que se eu não me preparar para isso, por exemplo, hoje o cliente está pagando muito mais no Conta. Se ele não pagasse no Conta, ele vai buscar um lugar onde ele possa ter essa facilidade do pagamento. Então, a gente sabe que daí vai ter o nosso cliente que vai gostar de pagar, mas vai ter também um cliente que vai querer ter esse meio de pagamento que talvez, se a gente não proporcionar para ele, a gente vai perder um diferencial competitivo nosso. Então, tem lá na base estratégica, na missão, visão e valores da empresa, que é facilidades. Facilidades para o nosso cliente e no mercado onde a gente atua. Então, para isso, a gente precisa estar antenado, independente de qual canal a gente vai optar. Muito bom. E, Rafael, durante toda a conversa, tu citou várias coisas que tu fez aí, né? Já foi para o Vale, já foi para a China, acabou de fazer um curso da Start, está fazendo MBA. Aonde que tu está fazendo teu MBA? Estou fazendo FGV, na CAT. Na CAT. E como que tu... Naturalmente, essa já responde um pouco da minha pergunta, mas eu quero entender a tua cabeça, como que tu organiza a tua rotina, os teus investimentos com relação à educação. Como que tu se mantém atualizado? Porque, né, tu mesmo falou, cara, o varejo tem 1 milhão de conexões diferentes e é muito complexo. O ecossistema de varejo é muito complexo, né? Então, surgem tendências em todas essas conexões, né? Uhum. Então, como que tu se mantém atualizado com relação a isso, que é o próprio setor, mas também, né, de uma forma mais abrangente, de gestão e assim por diante? De verdade, participando muito desses eventos, tem muito evento.
agora pra gente acompanhar. Acho que hoje a pessoa que fala que não tem aonde conseguir informação é porque realmente a pessoa... falta muito mais interesse. Falta muito mais interesse. De verdade, às vezes eu busco ler o tempo inteiro, tem muitos portais hoje, em termos que tu pode ver um pouco de varejo, um pouco de tecnologia. Esses eventos, eu acho que não só o presencial daí, mas os eventos onde tem e-commerce Brasil, NRF, os eventos da Startse também são eventos, e tem direto. A gente vai ter agora um próprio evento do Empreende Brasil aqui na nossa casa, então os eventos que tem dentro da própria CAT, eu acho que esse que é o principal, às vezes trocando muito de ideia, às vezes no próprio LinkedIn, às vezes tem uma pessoa que quer conversar, cara, vamos só conversar de negócio. Não tem, às vezes, um canal específico, o MBA também eu fiz muito pelo networking também, e é uma coisa legal, só que às vezes tu tem que optar abrir mão de certas coisas, tipo, o MBA eu comecei a fazer a cada 15 dias, é sexta-feira, começam às 6h30 até 11 horas da noite e sábado de manhã. Tu tem que abrir mão, né? Então, tu tem que abrir... acho que eu tenho buscado num período da minha vida onde eu quero aprender o máximo. Aqui eu tô aprendendo, né? A gente tá trocando de ideia e a gente tá aprendendo junto. Então, eu vejo que são diversos canais onde a gente busca absorver conhecimento. Hoje à noite a gente vai fazer um evento aqui, a gente vai aprender um monte com a nossa equipe. Então, não tem, de verdade, um canal fixo onde, às vezes, eu busco essas informações. É muito no dia a dia, estar antenado, parar um pouco para ler, entender que não é só o processo, não é só a operação, e tu precisa buscar o próprio LinkedIn também. Se tu souber filtrar bem o LinkedIn, tu consegue muitas informações, próprias conversas com varejistas. Então, esse ano o Colombo foi lá na empresa, o pessoal da Berlanda foi lá na empresa. Então, que são concorrentes, né, diretos nossos, que às vezes as pessoas olham, não se relaciona porque é concorrente, tu vai estar passando a tua regra de negócio. Pode ver que tudo que eu estou falando aqui, eu não estou escondendo absolutamente nada, porque tu precisa dessa troca, desse networking, que é extremamente importante. Esses dias foi também o Jeromel, que ele é irmão do Pedro Jeromel do Grêmio também, que foi quem nos levou para a China. Cara, esse cara tem uma cabeça surreal, assim. Como é que é o nome dele? Jeromel. Ricardo Jeromel. Ele escreveu até um livro que é muito legal, do Poder da China, e ele foi dar uma palestra pra gente lá na empresa, para os nossos gerentes, para falar um pouco do que tem acontecido no mundo. Então, eu vejo que assim, hoje tem tantas fontes para tu absorver informação, que lógico, tu tem que saber... Tem que filtrar um pouco. Mas tu saber utilizar, pegar principalmente esses eventos, eu acho que é o que mais tem ganho, sabe? Como esse Brasil, o evento da Startse, né? São eventos muito bons, que se tu pega, às vezes tem um palestrante lá, depois puxa ele para trocar de ideia, fala um pouco do que está acontecendo, então... Às vezes tu pega um insight ali, E esse é importante, né? Porque não necessariamente é um contexto de aprendizado formal, né? Às vezes e eu gosto bastante de evento por causa disso. Porque às vezes tu tem contato com um conceito ali que tu não conhecia e que daí aquilo ali já abre um novo mundo pra ti, porque, isso acontece bastante em evento que eu vou, de tipo, cara, eu tenho minha bolinha de conhecimento aqui, daqui a pouco o cara fala de um negócio lá que eu nunca ouvi falar. Tá, eu tô ficando para trás, então eu preciso... Então é bem legal. Essas imersões que teve tanto para China quanto para o Vale ou para NRF, para mim é o que eu mais recomendo. É uma semana de imersão mesmo, de troca de ideia, e olha, tu volta com a tua cabeça totalmente diferente. Porque geralmente quando tu tá dentro do teu negócio, tu tende a ter outras coisas que às vezes vão interferir, né? Ou seja, daqui a pouco tu é chamado para uma reunião, tu precisa às vezes resolver alguns pontos, mas quando tu tira um tempo para tu estar fora, para tu aprender, tu tem muito ganho. Eu sempre falo assim, a viagem da China talvez foi uma das que mais fez diferença para mim, até porque tem uma cultura muito diferente, mas a NRF, o legal é pelo networking, tu tem todas as empresas ali dentro. E aí daqui a pouco tu fala sobre um determinado problema, tu fala sobre outro, e aí se tu conseguir trazer isso para dentro da empresa e dialogar com as pessoas e conseguir resolver, tu tem muito ganho. Então eu acho que essa questão do próprio networking é uma das maneiras que eu mais gosto de aprender hoje. Muito bom, muito bom. Como é que a gente tá? Acho que já podemos fazer a pergunta de $1 milhão.
Rafael, a gente, em todo o episódio, a gente faz uma pergunta para o convidado, e que é uma pergunta simples, mas que é reflexiva, né? E eu vou te fazer agora para a gente trocar essa ideia. Vamos lá. Se tu tivesse o poder, né, de estralar o dedo e mudar uma coisa em todas as empresas do mundo, né? Então, de forma mágica mesmo, assim, ó, mudei isso daqui no estralar dos dedos. Estralei o dedo, mudei. O que seria isso? Eu sempre escuto do meu vô uma coisa assim: não existe dois caminhos, existe o caminho certo, o caminho errado ele não existe. Acho que se eu pudesse mudar alguma coisa é essa questão dos valores de tudo que a gente falou. Cara, faz o caminho certo, direcionado para a empresa, que a coisa funciona. Acho que de verdade, tudo que eu falei aqui, então eu nem posso mudar discurso, mas eu vejo que realmente é questão de valores. Se todo mundo tiver essa essência de olhar para o negócio, mas olhar o quanto as pessoas também estão precisando, o quanto, né, tem pessoas aí no mundo passando fome, se tu estiver olhando para esse lado também, dos valores, dessa pegada, cara, acho que a gente tem capacidade de fazer um mundo muito melhor, empresas muito melhores e uma sociedade mais próspera. Que impactam, né? Muito bom, muito bom. Obrigado por compartilhar. E seu avô sempre sábio. Né? Só pergunta assim, qual o caminho certo? Esse. Então pronto, então nem discute. A gente, posso pegar um outro gancho em relação a isso? Claro. Antigamente, imagina, a sorteio de carro, a empresa faz desde 55, quando começou o negócio. 56, na verdade, que já tinha sorteio de carro. E antigamente fazia muito com que tu sorteava os números, mas não se entregava o carro, tu criava um número fake. A empresa começou, aí chegaram até a oferecer isso na época para as nossas, né, para o grupo. Eles falaram, não, como é que é? Isso era um negócio? Como é que é? Era um negócio que alguém oferecia, ó, tipo, vamos fazer o sorteio fake tu tinha aqui. um número, por exemplo, tu sorteava um carro, tu comprava os títulos para sortear o carro, mas no final das contas não existia o carro, entendeu? Ninguém era sorteado. Caramba. Isso existia muito forte. Não sabia. E a empresa daí começou a fazer as operações de entregar os carros na praça, justamente porque a empresa falava assim, olha, com o Queires não existe isso. Com o Queires a gente vai ter a operação e vai todo mundo, os clientes vão ganhar o carro, mesmo que essa operação acabe no final que não se pagou, mas o Queires é muito fiel a essa questão do caminho certo. Entendeu? Eu tô pegando um exemplo, porque eu acho que é isso que norteia, e eu que acho que se pudesse mudar alguma coisa, é isso, não existe caminho certo e errado. Existe só o caminho certo. Então, faz acontecer, faz por essa linha que a coisa é ignora. Muito bom, bem legal. Então, com isso, chegamos ao fim aí do nosso episódio. Não lembro qual é o número. Esse do Evolucast. Eu também não tô lembrado. E gostaria de agradecer muito aí ao Rafael por disponibilizar, né? Agradecer mais uma vez aí por disponibilizar esse tempinho pra gente trocar uma ideia. Foi muito gratificante eu conhecer um pouquinho mais da história do Queires. E tivemos aí grandes lições, né? Desde valores, confiança, estratégia, tecnologia, adaptabilidade. Então, foi um papo extremamente construtivo, propositivo. Então, muito obrigado, de verdade. Tenho certeza que quem está nos assistindo aí também e nos ouvindo, né? Também vai curtir e vai conseguir tirar aí boas lições para utilizar no seu dia a dia. Então, se você está nos assistindo, nos ouvindo aí, curtam, compartilhem, mandem aí para alguém que você conheça, que talvez trabalha numa empresa familiar ou numa empresa tradicional, aquele gerente de TI, alguém que está no ambiente de inovação, o CEO, enfim. Eu acho que tem várias lições aqui que a gente aprendeu, discutiu, né? várias coisas que a gente aprendeu aqui, que sem dúvida nenhuma tem o potencial de gerar valor para bastante gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem sugerir algum conteúdo, algum convidado, né, que vocês querem ver aqui, deixe aqui nos comentários. E é isso aí.
Muito Quero obrigado. agradecer o Rafael também por ter aceitado esse convite nosso. Esse foi realmente uma aula que você falou aqui. E tudo que você falou, eu acabei assimilando bastante com as minhas experiências que eu tive com o Kirish e com o que a família da minha esposa fala. Então é muito genuíno o que tu fala. Então muito obrigado, cara, por ter trazido todo esse conhecimento aqui pra gente e compartilhado com a nossa audiência. Gente, eu quero agradecer também, assim, Evolum, vocês são uns grandes parceiros nossos, acho que não foi aula nenhuma, a gente está aqui realmente aprendendo, eu também aprendi muito junto com vocês. E assim, a gente lá no CAD, a gente tem um memorial, tá? Que quem quiser conhecer um pouco da história da empresa, depois o Samuel se quiser fazer esse meio de campo, se quiser passar meu celular, a gente é muito aberto, é legal conhecer um pouco da história, pode conhecer o CAD, a gente tem feito mais isso agora com o pessoal de faculdade, com empresas, foi um grupo agora da moda lá conhecer, então é uma coisa muito legal, porque eu acho que todo mundo ganha. Acho que a gente está nessa onda do ganha-ganha, então a gente está extremamente aberto aí para vocês, se vocês quiserem ter essa oportunidade de levar um grupo lá para conhecer, porque de verdade vale bastante a pena. Perfeito. Vamos organizar sim. Quer deixar os teus arrobas para nossa audiência seguir, comentar? É Rafael Caqueires no Instagram e no LinkedIn é Rafael Queires. Perfeito então, galera. Fechou? Um abraço. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.